Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach. Criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Este ano, o grupo de profissionais de saúde que integram o movimento da medicina de estilo de vida, o MEV Brasil, dos quais eu e o meu convidado somos embaixadores, a gente lançou um e-book. Um dos embaixadores, que fique muito claro. A gente lançou um e-book que são os segredos da medicina do estilo de vida para uma vida longa e saudável. Neles foram abordados vários aspectos, tanto os fundamentos da medicina, quanto os pilares que estruturam esse tipo de abordagem. É uma abordagem científica, interdisciplinar, que prioriza o estilo de vida e envolve o apoio da mudança de hábitos para a criação de maior qualidade de vida e mais saúde para prevenir doenças. O doutor Antônio, que é o meu convidado hoje, ele é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é entusiasta desse assunto sobre espiritualidade, é cardiologista pelo Instituto do Coração, INCOR, trabalhou na unidade de medicina preventiva do Hospital Albert Einstein como médico assistente e pesquisador, com foco nas áreas de dislipidemia, arteriosclerose, estratificação de risco, hipertensão e cardiologia comportamental. Atualmente é médico assistente na seção de hipertensão, tabagismo e nefrologia do Instituto Dante Pazzanelli de Cardiologia, onde coordena o primeiro ambulatório de medicina de estilo de vida do SUS. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por fazer parte aqui do meu canal e trazer esse conhecimento para mais gente, para espalhar um pouco esse conhecimento. Bom dia, Mariana. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O assunto é extremamente relevante, então fico muito feliz de poder trazer minha pequena contribuição. Doutor, eu acho que para começar, eu queria entender um pouco o que é espiritualidade e se ela diferencia do que a gente chama de religião, religiosidade. É uma pergunta complexa, mas é fundamental para começar nossa conversa. Uhum. Eu começaria a partir para descrever a espiritualidade, começaria da descrição de um fato triste que aconteceu recentemente. Todos estamos cientes da morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, né? Em função desse evento, nas redes sociais, nos ambientes, eu tenho visto com muita frequência frases como a seguinte: aproveitem a vida é um sopro, né? Não sei se você já chegou a ver esse tipo de frase, realmente está enchendo as redes sociais, e é uma frase que faz pensar, é uma frase profundamente verdadeira, e que já nos traz dentro do campo de interesse da espiritualidade, porque a vida é exatamente isso, é um sopro. Porque o que se quer dizer com essa frase? Que se quer dizer que é fugaz, né? Que é algo que é inefável, algo intangível, algo que a gente não consegue capturar como um sopro, que é algo que a gente não consegue, algo imaterial, que a gente não consegue conter, né? Mas que mesmo assim está aí, né? A melhor definição de espiritualidade, para mim, é a que a gente tem na Gênese, né, no primeiro livro da Bíblia, onde se descreve o ato da criação do ser humano. Deus faz um boneco de argila, de terra, e em seguida sopra nas narinas para lhe conferir vida. Aquele boneco que até então era inanimado, a partir desse sopro vital de Deus, ele começa a viver e a ser aquilo que nós chamamos hoje de ser humano. Então, esse sopro vital em aramaico era chamado de ruá. Depois foi traduzido para o grego na palavra pneuma, e de onde vem pneus, por exemplo, que estão cheios de ar, né, justamente.
e depois foi trazido para o latim na palavra spiritus, certo? Então, espírito é sopro, é o invisível. Eu sopro, mas não é qualquer sopro, é sopro vital. E a espiritualidade, então, é justamente tudo aquilo que se refere ao espírito, que é esse sopro de vida que nos caracteriza e que é nossa essência. Na verdade, nossa essência é eminentemente espiritual, certo? Nosso pensamento é intangível, é invisível e, no entanto, existe e é de natureza espiritual. Por mais que a gente seja materialistas, nosso pensamento, nossa lógica, nossa razão são elementos espirituais. Agora, isso do ponto de vista um pouco mais de definição filosófica. Agora, do ponto de vista prático, por que nos interessa tanto falar de espiritualidade e o que entendemos por espiritualidade e religiosidade? A espiritualidade, como dissemos, é tudo aquilo que se refere ao espírito, certo? E porque, ao mesmo tempo, a gente entende com isso a atitude inerente, própria, uma característica própria do ser humano de atribuir sentido e propósito à sua vida através dessa visão transcendental das coisas, ou seja, conferir sentido e propósito da própria existência a partir de uma dimensão que transcende a matéria, que transcende o visível, o tangível, ok? E por isso que a espiritualidade é tão importante, porque é uma ferramenta, uma atitude própria do ser humano que confere uma visão específica de mundo. E essa visão de mundo modula meu comportamento. Ao modular meu comportamento, define também minha saúde. E é isso que hoje em dia nós estamos entendendo cada vez com mais clareza. Nossas ideias, incluindo a nossa ideia de espiritualidade, definem nossos comportamentos. E nossos comportamentos definem nosso risco de adoecer, entre outras coisas, mas também a possibilidade ou não de ser mais ou menos felizes. Então, a espiritualidade é uma dimensão intrínseca do ser humano e, ao mesmo tempo, é uma atitude que o ser humano tem de se projetar nessa dimensão do intangível para conferir sentido. Isso lhe dá uma capacidade enorme de lidar com a vida em si, né? Com as complexidades, as diversidades da vida. Temos que diferenciar a espiritualidade da religiosidade. A religiosidade é, na verdade, um sistema organizado. As religiões são sistemas organizados que permitem cultivar a espiritualidade, né? Esse é o objetivo das religiões, da religião, é aproximar. Aliás, a palavra religião vem justamente do latim religare, que quer dizer juntar. A religião é um conjunto de crenças, de dogmas, de práticas religiosas que nos permitem cultivar nossa espiritualidade em nível comunitário, porque a religião sempre tem uma dimensão comunitária, e com o intuito de nos aproximar, nos ligar ao divino, a Deus, e tudo isso, claro, dentro da perspectiva da fé. É possível cultivar a espiritualidade sem ter uma religião? Obviamente, como acabamos de dizer, a religião é apenas um construto social que a partir da nossa espiritualidade. A espiritualidade é algo estrutural no ser humano. O pensamento, como dissemos, é espiritual. Então, o cultivo consciente dessa espiritualidade é próprio de todo ser humano, queira ou não, acredite ou não, tenha fé ou não, mas as religiões têm com todos os seus prós e seus contras, têm o intuito de vivenciar essa espiritualidade a nível comunitário através de práticas, de crenças e de dogmas, rituais que ajudem a gente a ficar ligado com o intangível, pois nossa vida diária é imersa na matéria, na materialidade das coisas do dia a dia. Então, isso é uma introdução filosófica para entendermos do que estamos falando. A espiritualidade é algo constitutivo do ser humano e, ao mesmo tempo, essa atitude de se ligar
e atribuir um sentido e o propósito da vida, projetando isso numa dimensão que transcende a matéria. Tanto é assim que, quando a gente fala de espiritualidade, usamos como palavra intercambiável a palavra transcendência, ou vida interior, se queremos. Okay? Isso, ao longo da história, tem acompanhado o ser humano com várias manifestações culturais, e a religião é justamente essa construção cultural de nível social da vivência espiritual. Uhum. Nossa, que introdução linda! Muito boa. Muito boa. Parecem conceitos abstratos, e são abstratos, evidentemente, como todo conceito. Tá? Os conceitos são abstratos, os conceitos são espirituais. Qualquer conceito espiritual, certo? É uma abstração mental e, portanto, espiritual. Mas é importante porque, justamente, como acabamos de dizer, isso define nossas condutas. O ser humano é capaz de tolerar inúmeras coisas, inúmeras situações, as coisas mais incríveis. O ser humano tem um potencial de resiliência infinito. Ele só não tolera uma coisa, o ser humano, que é a falta de sentido. A falta de sentido, o ser humano não consegue tolerar. E por mais que a gente não pratique isso com clareza, a maior parte das pessoas talvez não pare para pensar nisso, mas a gente não faz nada no nosso dia a dia sem um porquê. As coisas que a gente faz têm que ter um sentido. E quando a gente omite o foco nesse sentido, ou seja, tenta viver num certo automatismo, isso acaba cobrando da gente, porque cria o que nós chamamos de desconforto existencial. Cedo ou tarde a pessoa fica ansiosa, entra em depressão, começa a criar neuroses. O sentido é algo que, para o ser humano, é essencial e inescapável. Né? Ao mesmo tempo, como faz parte, a gente precisa ter uma razão para fazer o que a gente faz. Isso pode ser mais ou menos consciente, como acabei de explicar, muitas vezes é inconsciente. A gente não traz essa necessidade de sentido para nossa consciência, mas isso tem seu preço, que é o preço da felicidade, porque não há como ser feliz se eu não alinho minha vida à minha proposta de sentido. E se eu não tenho a felicidade é isso, a plenitude, não é a riqueza, não é sequer a saúde em si, depende do conceito que é saúde física propriamente dita. A felicidade é aquele conceito aristotélico da eudaimonia, eu estar realizado, eu estar alinhado com o sentido da vida. Ok? Seja ele qual for. Não estou dizendo que a pessoa tem que acreditar em Deus, a pessoa tem que ter um motivo, uma razão. E tem que, em segundo lugar, alinhar sua vida a essa razão. Se a pessoa não tem clareza do sentido ou vive de forma incoerente esse sentido, está destinada a ser infeliz. E, portanto, a não ter saúde. Por isso que eu estou falando aqui disso como cardiologista. Sou médico, mas o conceito de saúde é muito mais amplo daquilo que a gente poderia pensar. Né? Sabemos desde a definição de 1948 pela ONU, da saúde não como ausência de doença, mas como plenitude e completo bem-estar físico, emocional, social, espiritual. Então, a felicidade, como máxima expressão do bem-estar, é a máxima expressão da saúde. Eu posso dizer que meu paciente é saudável se ele é feliz. Sim. Claro que isso não tira a importância de cuidar das doenças orgânicas, por isso que eu estou aqui também como cardiologista. Mas nós veremos, esse é o intuito hoje, que as coisas estão conexas, né? A saúde física está profundamente entrelaçada com a saúde psíquica e social e espiritual do indivíduo.
é o que a gente chama de medicina holística, né? O interessante, a ideia hoje é justamente trazer um pouco das evidências que a ciência hoje em dia reconhece, Uhum. porque a medicina e a espiritualidade nasceram juntas, né? É, na história. Elas se separaram em determinado momento, talvez no iluminismo, talvez com o positivismo, enfim, cada um pode escolher a data que quiser, mas o fato é que em algum momento da história, na medida em que se desenvolveu o método cartesiano, o método científico, a espiritualidade não podendo ser objeto desse tipo de avaliação, pelas características inerentes da imaterialidade, imensurabilidade, a princípio, fez com que ela caísse de lado, e a medicina positivista, não positiva, positivista, começasse a focar mais nas manifestações orgânicas. Isso tem sido resgatado recentemente, diria nos últimos 50 anos, principalmente, onde nós começamos, a partir do entendimento que a saúde psíquica, espiritual do indivíduo é fundamental para entender a saúde física também, a partir desse momento, a gente começou a estudar as relações entre as coisas. E temos inúmeras evidências. Como cardiologista, eu já trago de cara o estudo que nós cardiologistas gostamos. Eu estou hoje aqui no Hospital Dante Pazzanese, que justamente participou do estudo Interheart, que é o estudo que avaliou os fatores de risco principais para o infarto, a doença cardiovascular, e observou, ao lado do colesterol, da hipertensão, do diabetes, da idade, de todos esses outros elementos, um fator muito importante, que é o índice psicossocial. O que é o índice psicossocial? O índice psicossocial é o nível de bem-estar psíquico e social do indivíduo. Então, o nível de estresse, ansiedade, depressão que o indivíduo tem. E sabemos que esse nível de estresse psicossocial tem um impacto direto na doença cardiovascular. A gente tem até o que a gente define de plausibilidade biológica. Nós sabemos, inclusive, os mecanismos. Tem pelo menos duas ordens de mecanismos. A primeira ordem, Mariana, é a ordem comportamental, porque a pessoa que está infeliz, estressada, esgotada, deprimida, assume comportamentos e estilo de vida que não é saudável. Fuma, por exemplo, fica sedentário, se alimenta de forma inadequada. Então, todos esses outros pilares da medicina do estilo de vida ficam comprometidos quando o indivíduo não está feliz. Né? Vamos usar essa palavra, que é uma palavra forte, para falar desse índice psicossocial. E isso, obviamente, traz indiretamente um maior risco de infarto, de morte, mas não somente disso, de câncer também. Agora, existe uma outra direção muito interessante. Como disse, existe uma segunda categoria de causas mais diretas que associam nosso equilíbrio psicoemocional à nossa saúde cardiovascular e geral. E é a bioquímica, né? E são os neurotransmissores, são as citoquinas. A gente sabe que quando o indivíduo não está feliz, ele produz uma série de hormônios, a noradrenalina, por exemplo, que vira depois adrenalina, que aumentam a pressão arterial, aumentam a frequência cardíaca, e tudo isso aumenta o risco de infarto, de AVC e a mortalidade cardiovascular. Também liberamos hormônios como o cortisol, que são hormônios que aumentam a chance, aumentam a pressão arterial, também contribuem no desenvolvimento de diabetes, de obesidade, aumenta o apetite compulsivo. Então, diminuem uma série de hormônios que são protetores. Então, o estresse crônico, o estresse agudo não tem problema, todo mundo passa por estresse agudo, mas estresse crônico, a ansiedade crônica, a depressão crônica são doenças inflamatórias. E hoje até existe uma certa dúvida se a inflamação é consequência
da depressão, por exemplo, e do estresse, da ansiedade, ou se ela é até a própria causa. A gente sabe que a inflamação do corpo, por seu lado, se ela também é gerada por esse estado anímico, mas, por outro lado, ela também induz esse estado anímico, porque todas essas citoquinas, por sua vez, fazem uma contrarregulação dos hormônios da felicidade, vamos chamar Uhum, assim, a uhum, dopamina, serotonina, e aí faz que se crie, basicamente, aqui não interessa se nasceu antes o ovo ou a galinha, o fato é que as duas coisas são problemáticas, as duas coisas estão relacionadas, e quando o indivíduo com inflamação tende a ser infeliz, e o indivíduo inflamado, infeliz tende a estar inflamado. Então, toda vez que você encontra esses dois elementos, você tem que tratá-los, tem que tentar revertê-los com as medidas orgânicas, medidas comportamentais, para que a pessoa possa entrar nos eixos novamente e diminuir seu risco cardiovascular. uhum. Muito bem. E me diz uma coisa, doutor, é, como é que, de fato, eu acho que você falou um pouco assim, que a espiritualidade ela impacta nessa sensação, até nessa sensação de felicidade, né? Eu acho que você está trazendo isso bastante. Mas eu queria saber o seguinte: existem alguns comportamentos dessa espiritualidade, algumas práticas dessa espiritualidade que ajudam esse desenvolvimento, esse fortalecimento, quase uma musculatura da felicidade, assim, vamos fazer uma analogia. Gostei muito dessa expressão poética. Acho que é super pertinente, porque a felicidade, a gente tende a imaginar que seja algo que a gente ache no meio do caminho, certo? E sabemos bem que a felicidade é algo que se constrói, né? Então, é algo que requer esforço. Ser feliz requer dar trabalho, ok? É um trabalho ativo, não é um trabalho passivo. Uhum, Então, tem que ser procurado. Isso significa que nós temos que treinar, assim como fazemos hipertrofia muscular, a gente tem que fazer também, ou até mais, hipertrofia da alma, da nossa mente, do nosso eu, né? uhum, Trazer luz, cada vez mais luz, e claro, luz no sentido de clareza, de propósito, de sentido, como dizíamos. Então, as religiões nasceram com o intuito justamente de facilitar isso aí dentro de um contexto comunitário, certo? Hoje em dia, é, existem inúmeras evidências, eu partiria por aqui, tem várias considerações que a gente precisa fazer. A primeira classe de considerações é que a prática espiritual, em geral, está associada a menor risco de infarto, como eu disse, mas também a menor risco de doenças psiquiátricas, a maior bem-estar, por mais que a pessoa fique doente, a espiritualidade permite o que a gente chama de coping, ou seja, permite resiliência, permite que a pessoa consiga lidar com essas dificuldades da vida, que são as doenças crônicas não transmissíveis, mas as outras também, então traz uma série de ferramentas que a pessoa usa nisso para atingir a felicidade. Agora, tem inúmeras práticas que têm sido testadas em estudos clínicos e com resultados bastante homogêneos, bastante homogêneos. Então, tudo aquilo que consegue trazer essa paz interior para o indivíduo faz com que ele não somente tenha mais resiliência e consiga lidar com as dificuldades da vida com mais bem-estar e, portanto, com mais saúde, no sentido amplo, mas também diminui o risco de adoecer, de melhora o prognóstico do indivíduo quando ele já está doente. uhum, Agora, quais são essas práticas? Existem vários estudos, né? Então, a oração, por exemplo, a meditação, né? As práticas religiosas, seja qual for a religião, não, a participação de rituais comunitários, tudo isso são ferramentas, ok? Então, temos que entender que a espiritualidade entendida como ferramenta, então, agora, ela é apenas isso, é uma ferramenta. Né? Não é em si a felicidade, é a ferramenta, o cultivo da espiritualidade é uma ferramenta para a gente atingir essa plenitude. Então,
tudo depende de como eu vou praticar, de como eu vou vivenciar isso. A gente Uhum. sabe, e aí é interessante trazer esse ponto, que historicamente algumas religiões têm trazido exatamente o oposto disso, né? Em alguns momentos, né? E para algumas pessoas, claro, isso não é justo generalizar, Uhum. mas tudo depende de como eu vivencio. Então, a espiritualidade é importante não somente que seja cultivada, mas que seja cultivada de forma saudável. Em que sentido? Se eu posso participar, por exemplo, ser membro de uma comunidade onde os padrões morais sejam muito rígidos e aí o pensamento tende a ser mais rígido, isso pode chocar com a minha vivência do dia a dia, a realidade, e isso pode gerar sofrimento. É, práticas obsessivas, religiosas obsessivas, também podem ser fonte de infelicidade. Então, e da mesma forma, o moralismo, né, o julgamento, né, o fanatismo, são todos elementos que são fruto de uma espiritualidade mal vivenciada. Né? Então, estou falando disso porque, para responder sua pergunta, quais são as melhores práticas espirituais para eu atingir o que nós falamos, nossa saúde plena. Nós não temos, do ponto de vista científico, estudos comparativos, mas sabemos que os indivíduos que praticam a misericórdia, indivíduos que praticam o perdão, indivíduos que praticam a gratidão, essa tríade, misericórdia, gratidão e perdão, são expressões comportamentais dessa minha espiritualidade. E são, eu diria, as expressões comportamentais da espiritualidade sobre as quais a gente tem evidência científica que trazem desfechos positivos. Uhum. Então, eu poderia dizer que são o termômetro da nossa alma, de quão bem, porque nós podemos ser muito religiosos, né? Isso todo mundo sabe. Podemos ser muito religiosos, mas não ter misericórdia, não ter gratidão, não ter perdão. E aí, essa religiosidade, uma religiosidade insípida, é uma Uhum. religiosidade formal, uma religiosidade histriônica, é uma atuação, vira apenas um ritual. Os rituais são muito importantes porque são sempre pedagógicos. Os rituais nos ensinam essa ideia, a ter uma familiaridade com o sagrado. Mas o ritual é uma ferramenta também. Então, eu não posso, na hora que eu fico preso no ritual, eu não entendi a essência, não entendi, caí no formalismo, e se esse ritual não me traz um maior nível de espiritualidade entendida como maior misericórdia, maior perdão e maior gratidão, então não serviu de nada. Pode até ter sido uma perda de tempo, algo contraproducente. Então eu te diria que qualquer prática espiritual que eu faça, ela vai me ajudar na medida em que eu, como dizia Jesus, vocês vão reconhecer a árvore pelos seus frutos. Na medida em que eu tiver esses elementos comportamentais de transformação da minha vida. Se eu vivencio com misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra que tem uma aura mística muito grande, então gostaria de desmistificar isso, né? A misericórdia é o amor, basicamente. Uhum. E o Uhum. que é o amor? O que é o amor? O amor é esse sentimento de comunhão com os outros. É a consciência de que sou uma coisa só, da forma que eu amo a mim mesmo, amo os outros, porque no final das contas, como se fala na filosofia Ubuntu, somos uma coisa só, né? Então, a misericórdia e a caridade, que também é outra expressão, que é a misericórdia em prática, né? Mas que também tem um caráter muito religioso ao longo dos séculos, vocês podem usar outra palavra se quiser, mas o conceito é esse sentido de comunhão plena com o mundo. Então, o amor não como emoção, né? Não como paixão, o amor como uma consciência de comunhão.
É isso. Então, a misericórdia entendida dessa forma, a caridade entendida dessa forma, junto com a gratidão, o perdão, nós temos inúmeros estudos que mostram diminuição de adoecimento, melhor qualidade de vida, em todas as áreas, ok? Então, independente qual for a prática, independente de qual for a religião, se esses estão sendo os resultados, você está no bom caminho e pode seguir em frente, sempre aberto e sempre pronto para continuar aprendendo, é claro. Mas eu diria, então, isso, em vez de passar uma prática mágica, porque não existe uma prática mágica, a Uhum. gente tende a ter esse pensamento mágico, que assim, a Sim, gente resolve as coisas com... A gente vê muito na alimentação, os pacientes com perguntam, e certeza. óleo de berinjela, né? E tal coisa. Não é, não é um alimento específico que tem o poder de salvar sua saúde. É óbvio isso, né? E a mesma coisa se aplica à espiritualidade, tá? Então, acho que esse é o conceito importante. É possível você atingir, ter um sentido de vida, um propósito sem espiritualidade, sem cultivar abertamente a espiritualidade? Claro que é possível. As pessoas podem... A espiritualidade é entendida da segunda forma, porque se a Uhum. gente entende que a espiritualidade é nosso elemento constitutivo, não é possível. Mas se a gente entende por espiritualidade a prática e atitude de valorizar a dimensão espiritual para você trabalhar seu propósito, então você, de fato, nesse sentido, pode ter um propósito, um sentido de vida muito claros, mesmo não cultivando a espiritualidade a partir de um ponto de vista mais materialista, né? Existe uma ética materialista, e a ética, o que é? É justamente isso, um conjunto de valores que são baseados em quê? Num sentido de vida que a pessoa atribui já não mais através da dimensão espiritual. Então, isso é possível de acontecer, sim, só para dar uma visão mais abrangente possível, ecumênica possível, porque como a preocupação quando se fala de espiritualidade é o tabu, porque a espiritualidade ficou historicamente impregnada da questão da religiosidade, que é Uhum. e eu acabei de tentar dividir isso, quando eu disse que você pode ter alguém muito praticante, mas com uma vida espiritual pífia. Isso a gente sabe, até evangélico, né? Jesus Uhum. tem vários trechos no Evangelho. Eu cito Jesus porque faz parte da minha ordem cultural, da minha Sim. formação cultural, mas a gente tem as mesmas expressões em outras culturas, no budismo, etc. Então, Jesus era o que ele condenava nos fariseus, o cerimonialismo, né? Então, por quê? Porque é vazio e contraproducente, né? E, pelo contrário, em vez de gerar compaixão, gratidão, perdão, gera arrogância, soberba. Então, quando você tem esses frutos, é porque essa espiritualidade está sendo cultivada de forma doentia e precisa ser curada. Precisa curar a espiritualidade. Também precisa de tratamento, né? Assim como de hipertrofia, de treino, né? Então, agora voltando um pouquinho mais à área da ciência, a grande dificuldade que a gente tem hoje é avaliar os impactos da espiritualidade na saúde de forma científica, porque, como você viu, é um construto multidimensional muito complexo. Não adianta, assim, por exemplo, se eu fizer um estudo para dizer, será que a pessoa que é católica ou hinduísta ou budista, ela tem mais ou menos risco de ter câncer, né? Esse estudo é um estudo que não faz muito sentido. Por quê? Porque muito depende de como a pessoa vivencia. E dentro de um grupo de cristão, dentro de um grupo de budista, você vai ter vivências completamente diferentes. Você vai ter pessoas felizes, você vai ter pessoas infelizes. Então, não são certamente esses rótulos que nos definem e definem o risco. Então, a avaliação, é claro que é importante saber, claro que é um elemento que nos diz muito a respeito da pessoa, do seu background cultural, né? Inclusive de um outro elemento que é o que a gente chama de suporte social, porque essa é outra coisa que eu gostaria de tocar, como a religião em particular tem essa projeção social da espiritualidade comunitária,
da espiritualidade, então ela tem certamente um fator muito positivo, que é a questão do suporte social. A Uhum. pessoa engajada numa religião, normalmente é engajada numa comunidade que lhe confere suporte. E esse suporte é um antídoto muito forte contra um outro pilar da medicina do estilo de vida, que é a conexão social, que é a solidão, né? E que é a grande epidemia silenciosa que a gente está vivenciando hoje em dia. A gente tem esse paradoxo, no momento que a gente está mais conectados na história da humanidade, talvez seja o momento em que a gente está mais tremendamente solitário Isolado, também, né? É interessante, sozinho. é interessante porque as perguntas que fui fazendo na cabeça, o senhor foi respondendo. Foi ótimo, eu não precisei nem fazer pergunta. Mas queria só te colocar o seguinte: realmente, hoje a humanidade passa exatamente por esse lugar, né? Esse lugar de muita ansiedade, de muita depressão, a gente está desconectado. Sim, tem esse papel, de alguma forma, que a religiosidade ou espiritualidade permitem uma sensação de pertencimento. Isso faz sentido? Completamente sim, faz todo sentido. Mas pertencimento e conexão não somente com os outros, sim? Em Uhum, primeiro lugar, consigo mesmo, tá? Então, a espiritualidade é esse, como dissemos, esse alinhamento que eu tenho com meu sentido e meu propósito e com minha conduta faz com que eu esteja conectando essas coisas e, portanto, é o que a gente chama de integridade, ser íntegro, ser uma uhum. coisa só dentro da... Isso não quer dizer que você é uma coisa só, você é muitas Sim, coisas, mas alinhadas dentro de um sentido. O sentido é isso, a palavra sentido é isso, é uma orientação. Por que a gente usa a palavra sentido e a palavra... Eu, pessoalmente, gosto de usar sentido e propósito juntas, porque não são a mesma coisa. O sentido é a causa, eu me perguntar o porquê, de onde que eu estou vindo, né? Qual é a origem das coisas? Há uma razão de ser no meu nascimento, na minha vida. E o propósito é a projeção desse sentido no meu futuro pessoal, né? Então, a partir desse sentido, eu vou definir um propósito. Eu não consigo definir um propósito se não tem um sentido antes, entende? Por isso que eu acho importante esclarecer isso, porque talvez não esteja claro para todos. O sentido é uma coisa, o propósito é a outra. O uhum, propósito é o que eu quero fazer com esse sentido e o que eu quero construir na minha vida a partir desse sentido. Então, o sentido que a gente pode identificar dentro da prática espiritual, na fé, né, no transcendental. Por que a gente fala de fé? Porque o transcendental, por ser transcendental, não é mensurável, não é avaliável pelas metodologias que foram criadas dentro da matéria para avaliar a matéria. uhum. Então, eu posso trabalhar esse sentido, se eu projeto o sentido na dimensão transcendental, é algo que é um ato de fé, não é demonstrável, é uma escolha de fazer uma aposta. Eu sempre gosto de citar a famosa aposta de Pascal. Uhum. Ali falava que se você apostar na existência de Deus, você vai se dar bem de qualquer jeito, porque se ele não existe, paciência, você também não existe, né? Nada existe depois e você nem vai ter tempo para se arrepender, porque não vai existir. Agora, se ele existe, você apostou no lugar certo. Essa é a famosa aposta do filósofo francês e matemático Uhum. Blaise Pascal. Mas assim, voltando atrás, então, sentido e propósito são dois elementos fundamentais. Fé e o propósito tem a ver com a esperança, porque tem a ver com a projeção, com aquilo que eu quero construir. Então, a esperança, ela é vinculada à fé que eu tenho, tá? E, de novo, não estamos falando de uma religião específica. A fé no sentido daquilo que eu acredito, minha crença, ok? Agora, então, estamos respondendo de novo a sua pergunta. A gente tem essa conexão da gente com a gente mesmo, da gente com os outros e da gente com o divino, com o mundo. Então, é uma conexão global e é exatamente um antídoto da solidão, isso, né? Agora, além disso tudo, o fato é que no momento de doença, no momento de tristeza, eu vou ter uma comunidade por trás que me orienta, que me ajuda,
que pode me dar suporte no sentido de ter acesso a um cuidado médico. Então, isso são elementos que também têm que ser avaliados. E então, a prática religiosa, além de tudo, ela traz esse suporte comunitário. E, de novo, quando a gente faz pesquisa para entender o impacto da espiritualidade sobre a saúde, veja quantas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Por isso que é tão complexo e por isso que todos os estudos nessa área, para sermos muito sinceros, tem que ser avaliado com muita cautela, porque a gente nunca sabe se aquela forma de espiritualidade é realmente a origem daquele desfecho, daquele desfecho positivo, ou ela é simplesmente um cofator, né? Ou seja, vamos tentar explicar de outra forma. Eu não sei se eu cultivo minha espiritualidade porque eu sou feliz, ou se eu sou feliz porque eu cultivo minha espiritualidade. Isso é complexo. A única coisa que eu queria te interromper aqui é só uma coisa. Apesar de ser tão complexo de fazer essa evidência através de pesquisa, o que fica bastante evidente, eu acredito, pelo que você está me falando, é que na prática clínica, a pessoa que traz esse sentido de propósito, essa espiritualidade, manifesta de alguma forma dessas todas que a gente conversou aqui, você consegue perceber isso no impacto de como ela vai lidando com a saúde. Isso faz sentido? Sim, faz muito sentido. E o que era justamente a isso que ia chegar. Porque dentro de toda essa complexidade, existe uma abordagem pragmática. Ou seja, do ponto de vista prático, é que eu achei que a gente deveria mencionar essa dificuldade para trazer uma imagem, para quem você está assistindo o vídeo, uma imagem mais real possível, verídica possível do contexto. Mas, assim, do ponto de vista prático, o que importa é, de novo, talvez não tanto saber o que veio antes, o ovo ou a galinha, mas saber o efeito na prática. Então, eu sei que, seja qual for digamos assim, a dinâmica por trás disso tudo, o resultado líquido é que a pessoa vive mais e vive melhor. Isso é um fato. Tá? O que a gente discute é como isso acontece, por que isso acontece, e até isso é importante que a gente continue estudando, porque nos dá cada vez mais ferramenta para promover isso, tudo isso cada vez mais. Mas na prática clínica, é uma dimensão importante que tem um efeito benéfico, sem dúvida, desde que a pessoa cultive a espiritualidade de forma saudável. Então, essa avaliação qualitativa, isso é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. É muito importante que a espiritualidade seja avaliada de forma não apenas quantitativa. Ah, você acredita nisso, você acredita naquilo, você é de tal religião ou é de outra religião. Esses são aspectos quantitativos. Quantas vezes você frequenta o ritual? São perguntas importantes, mas não são perguntas suficientes. É importante entender, a meu ver, a questão da avaliação qualitativa da espiritualidade, ou seja, quais são os frutos dessa espiritualidade. Em que medida eu sinto compaixão? Em que medida eu sinto gratidão? Eu sinto misericórdia? Eu consigo perdoar a mim mesmo, aos outros? Né? Então, tudo isso, porque são os elementos, desfechos importantes que permitem dizer se essa espiritualidade está sendo vivenciada de forma saudável. Isso certamente vai trazer saúde e bem-estar para o meu paciente. E me diz uma coisa, doutor, os profissionais de saúde hoje, eles devem e podem abordar esse assunto com seus pacientes? E se sim, como é que deve ser feito isso? Porque a questão da religiosidade, de algum aspecto, às vezes pode ser, a pessoa não sei como é que ela pode entender, né? É por isso que eu fico perguntando isso para você. Sim, é um assunto delicado porque é um tabu, certo? Por tudo aquilo que a gente conversou até agora. São sequelas históricas de abordagens mórbidas, muitas vezes, do assunto. Mas, por tudo que nós dissemos até agora,
não somente é importante, mas é necessário que o profissional de saúde avalie essa dimensão. O que a gente está tentando entender nesse momento histórico é como fazer isso da melhor forma. A Tá. gente tem o que a gente chama de anamnese espiritual. Então, que é dentro do paciente, daquela avaliação geral do paciente, você incluir perguntas sobre esse contexto, sobre o contexto da espiritualidade e da religiosidade do indivíduo. Para isso, você tem algumas ferramentas práticas. Então, tem o score de Durrell, que é um score, do Durrell, se você quiser, que é um score americano da Universidade de Duke, que em poucas perguntas avalia justamente isso. Se a pessoa tem uma crença, se a pessoa, não somente isso, ela pergunta quão importante essa crença é para o indivíduo, certo? Porque a pessoa pode se definir como católico, por exemplo, mas não ser Sim. praticante, isso não ser relevante, né? A pessoa pode ter isso apenas como uma questão de ordem cultural, né? Agora, então é importante perguntar a crença, qual é importante essa crença, como que essa crença é praticada e se isso modifica as condutas da pessoa. Ou seja, tudo aquilo que a gente estava dizendo até agora, né? Os frutos desse cultivo da espiritualidade. Existem outras ferramentas, esse score de Durrell, o de Durrell, ele foi já validado em português, então os clínicos podem e deveriam usar, principalmente quando você faz, principalmente em duas situações. Quando o paciente é um paciente que você acompanha no longo prazo, então o paciente que você precisa conhecer mais profundamente, ou quando o paciente está passando por uma situação muito crítica, por exemplo, uma internação hospitalar. Então, os hospitais, hoje em dia, todos os bons hospitais que tenham algum nível de acreditação hospitalar e que trabalhem em qualidade da assistência, trabalham a espiritualidade desde o momento que o paciente chega no hospital, onde é inquirido, é perguntado sobre suas crenças e sobre o impacto que suas crenças podem ter nas decisões terapêuticas. É Uhum. famoso, é notório o caso dos testemunhos de Jeová, por exemplo, em relação às transfusões de sangue. Então, é muito importante do ponto de vista prático, só que é muito mais do que isso, não é apenas Uhum. isso. Então, essa anamnese espiritual é importante, o score de Durrell é importante, existem outras ferramentas, tem o FICA, por exemplo, que em 4 pontos, em 4 grupos de pergunta, avalia basicamente a mesma coisa. E então isso está sendo, digamos, estimulado não somente na prática individual, mas pelas sociedades médicas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem diretrizes de espiritualidade, né? Olha. Então, é algo que a comunidade médica reconhece oficialmente. E agora, claro, o cuidado não se trata de você doutrinar o paciente, não se trata de você forçar o paciente a ter uma crença, não se trata disso. O primeiro passo é o diagnóstico. O simples fato de você tomar conhecimento da situação espiritual da pessoa já é uma luz muito grande. E, às vezes, a simples pergunta faz cair já algumas fichas na cabeça da pessoa, do paciente, e pode já ser terapêutica, aquele diagnóstico que já é terapêutico, sabe? Então, não precisa, aqui, até porque precisa ter cuidado, o profissional da saúde, em geral, não é capacitado para abordar esses tópicos, né? Mais que qualquer outra pessoa. Como ser humano, claro, qualquer ser humano habilitado, mas ele não é um profissional tecnicamente habilitado para isso. Então, toda vez que ele detectar alguma necessidade específica, ele poderá encaminhar, por exemplo, dentro dos hospitais tem serviços ecumênicos, tem a figura do capelão, enfim, que as pessoas, que a instituição disponibiliza para que a pessoa possa ser acudida, né, dentro das crenças e acolhida dentro das suas crenças. Então, essa anamnese espiritual é muito importante. Como fazer isso na prática, Antônio? Eu fico envergonhado de perguntar isso, né? Olha, eu normalmente pergunto para meus pacientes sobre sua vida interior. E normalmente faço isso depois de perguntar sobre o equilíbrio psicoemocional. Então, se a pessoa, questões relativas
à felicidade, questões relativas a sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, somatizações. Uma vez que você vai entrando no assunto, não é claro, não é um assunto que você jogue, e até porque requer um alto grau de empatia, uma relação médico-paciente muito mais consistente, não apenas formal, muito mais sólida, e aí você chega num momento onde pergunta também sobre crenças, sobre vida interior, sobre se isso tem a ver, na opinião do paciente, algum impacto na forma como a pessoa lida, se a pessoa tem alguma necessidade específica que queira que seja atendida durante a internação, em relação, por exemplo, a um lugar para poder fazer suas orações, suas práticas meditativas, né? Uhum. Ou algum texto sagrado. Hoje em dia não tem tanta necessidade, porque pela internet você tem acesso, né? Mas, enfim, esse tipo, alguma orientação específica, tudo nesse sentido. Uma coisa que eu queria perguntar, aí na prática, como você percebe esse acolhimento desse lugar, da espiritualidade, da religiosidade pelos pacientes? Na minha prática pessoal, você diz? Na prática, na sua prática enquanto médico, como você observa que os pacientes veem esse acolhimento do hospital ou do médico nesse lado espiritual, dessa religiosidade? Como é que ele se sente quando tem esse tipo de questionamento? Olha, o impacto é maravilhoso em geral, né? Então, quando é apresentado de forma genuína e com sincero interesse no bem-estar do paciente, o paciente percebe imediatamente, né? Somos seres epidérmicos, relacionais, etero-espirituais, justamente. Então, existem conexões muito mais profundas daquilo que a gente pode imaginar. E o paciente, normalmente, isso, como eu te digo, são perguntas que, às vezes, por serem feitas por parte do médico, já são terapêuticas, são Uhum. diagnóstico terapêuticas. Mas o objetivo não é isso, o objetivo é você entender o perfil de risco do paciente, Sim. certo? Já essa informação como médico, por isso que eu quero entender, para ver se dentro do contexto cultural, assim como eu avalio outras dimensões do indivíduo, e eu quero avaliar o indivíduo na sua integralidade, Plenitude. Uhum. na sua plenitude, eu preciso saber isso também para ver se há algum ponto que para a pessoa seja problemático, ou seja, ter uma alavanca, uma oportunidade. Então, normalmente, os pacientes recebem muito bem, alguns podem ficar surpresos pelo tipo de pergunta, pelo questionamento, porque não faz parte da prática. Então, um certo grau de surpresa, mas a surpresa também pode ser terapêutica, às vezes. Sim. Então é muito positivo. E, claro, tem as pessoas que não cultivam a espiritualidade, que são francamente materialistas ou niquilistas, por exemplo, e isso, perfeito, faz parte do diagnóstico, entender que a pessoa enxerga a vida dessa forma. Isso é muito importante na hora, por exemplo, de modular questões relacionadas ao comportamento e, portanto, o estilo de vida. Entende? Então, quais são os gatilhos dessa pessoa, então? É importante saber esses gatilhos, porque se você quer promover uma mudança de hábito, se você não conhece os gatilhos profundos da pessoa, você não vai conseguir ser eficiente nessa mudança de hábito. E a medicina do estilo de vida é isso. Basicamente é isso. Não é simplesmente dizer, olha, pratica atividade física, né? Porque isso daí qualquer um faz, sempre fez, Uhum. mas a questão é que fica uma orientação genérica, verbal apenas, que não traz significação nenhuma, e tanto é verdade que não traz resultado nenhum, as pacientes não mudam, né? Então, a medicina do estilo de vida, ela tenta achar mecanismos para poder promover mudanças efetivas no estilo de vida, com base em evidência, é isso. Uhum. É por isso que entra também a questão da vida interior como mais uma dimensão da nossa vida que é importante avaliar. Muito bom. Bom, acho que com essa sua fala a gente percebe que
A construção da saúde depende de vários fatores, a construção da espiritualidade depende de vários fatores, ou seja, a felicidade depende de vários fatores. Tudo dá trabalho para fazer, né? Mas dá para viver bem, não é isso, doutor? Eu acho que é um pouco isso, né? Dá para viver bem, mas precisa querer, precisa Sim. de foco, precisa de disciplina. Tudo é uma sequência de causas e efeitos. Então a gente tem que trabalhar a mente essa dimensão também para poder viver bem, porque Uhum. o bem viver é o que leva ao bem-estar. E para ter esse bem viver, a gente tem que ter essa clareza, como insistimos várias vezes ao longo da conversa, de propósito, de sentido primeiro, de propósito depois. Doutor Antônio, um prazer escutá-lo. Foi uma aula, eu realmente adorei. Teve filosofia, teve medicina, teve muita coisa boa. Eu gostei bastante. Obrigada. E gratidão por ter aceitado meu convite mais uma vez. Mariana, eu que te agradeço, foi um prazer e contem comigo para as próximas. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.